Faz tanto tempo que eu guardo isso, tanto tempo que eu sinto esse nó na garganta, essa coisa apertando aqui no peito, que parece que se eu começar a falar, eu vou desmoronar. E talvez eu desmorone mesmo. Mas eu acho que eu preciso. Preciso tentar, porque o silêncio adoece. Ele corrói por dentro, sabe? E eu cansei de ficar doente por causa de algo que não fui eu que causei. Eu passei anos me culpando. Anos. Revivendo cada momento, cada detalhe que a minha mente teimava em não querer esquecer, mesmo que eu implorasse. Eu me perguntava o que eu fiz de errado, o que eu poderia ter feito diferente. Se a roupa era curta demais, se eu sorri de um jeito que não devia, se eu fui ingênua demais por confiar, porque ele era da família, né? Ele não devia, ele não podia, ele era meu padrasto. A figura que chegou prometendo cuidar, proteger. A pessoa que minha mãe escolheu para estar ao lado dela, para ser parte da nossa vida. E por um tempo, eu até acreditei. Eu era só uma menina. Queria uma família, queria me sentir segura. Mas essa segurança, ela foi arrancada de mim. E no lugar, ficou o medo. Um medo constante, que me acompanhava em todos os lugares. Dentro de casa, principalmente. O meu quarto, que deveria ser meu refúgio, virou uma prisão. Cada barulho na casa me deixava em alerta. Os passos no corredor, a maçaneta girando. Eu aprendi a fingir que estava dormindo, a controlar a respiração para parecer calma por fora, enquanto por dentro eu estava gritando. E os gritos ficavam presos. Ninguém ouvia, ou talvez alguém ouvisse e escolhesse não escutar. É duro pensar nisso. É duro pensar que as pessoas que a gente mais ama podem, às vezes, não perceber o que está acontecendo bem debaixo do nariz delas. Ou talvez seja mais fácil não ver. Eu não julgo, ou tento não julgar, porque o medo paralisa, e a negação é um mecanismo de defesa poderoso. Mas e eu? Quem me defendia? Eu me sentia tão sozinha, tão suja. Eu achava que tinha alguma coisa de errado comigo, que eu era um imã para coisas ruins. As outras meninas da minha idade falavam de paqueras, de primeiro beijo, de sonhos. E eu só queria sumir. Eu só queria que aquilo parasse. Mas não parava. Continuava. E cada vez que acontecia, uma parte de mim morria. A minha inocência, a minha alegria, a minha confiança nas pessoas. Tudo isso foi sendo destruído, pouco a pouco. E o pior é que por fora eu tentava manter as aparências. Eu ia para a escola, eu sorria, eu fingia que estava tudo bem. Porque quem acreditaria em mim? Ele era o adulto, o homem da casa, o respeitável. E eu era só a enteada. A adolescente talvez problemática, aos olhos de alguns. Eu tinha tanto medo de falar e não ser acreditada. Medo de piorar as coisas para minha mãe, de destruir o que ela achava que era a família feliz dela. Então eu me calei. Por anos. E esse silêncio me consumiu. Fez eu me afastar das minhas amigas porque eu não conseguia compartilhar o que eu estava vivendo. Como eu poderia? Elas não entenderiam. Eu me sentia um monstro. E eu carreguei esse fardo sozinha por tempo demais. Até que um dia, eu não aguentei mais. Foi como se uma represa tivesse estourado dentro de mim. Eu comecei a ter crises de ansiedade, ataques de pânico. Meu corpo começou a gritar por mim, já que a minha voz não conseguia. E foi aí que eu percebi que eu precisava de ajuda, que eu não podia mais continuar vivendo daquele jeito. Foi um processo longo e doloroso. Terapia, muita terapia. Aprender a nomear o que aconteceu. Aprender que a culpa não era minha. Nunca foi. Isso é algo que eu repito para mim mesma todos os dias, como um mantra. A culpa não é minha. A culpa não é minha. E é tão difícil acreditar nisso às vezes, mesmo sabendo que é verdade. Porque as cicatrizes ficam. Elas estão aqui, mesmo que ninguém mais possa ver. Elas moldam quem a gente é, a forma como a gente vê o mundo.
como a gente se relaciona com as outras pessoas. Eu me tornei uma pessoa desconfiada, sempre esperando o pior. Construí muros ao meu redor para tentar me proteger, mas esses muros também me isolaram. E eu estou cansada de viver isolada, cansada de sentir medo. Eu quero a minha vida de volta. Eu quero a minha voz de volta. E é por isso que eu estou aqui, hoje, mesmo tremendo, mesmo com o coração querendo sair pela boca, para dizer que eu sobrevivi. E que se você, que está me ouvindo agora, passou ou está passando por algo parecido, você não está sozinha. Você não está sozinho. Existe ajuda. Existe esperança. É difícil, eu sei. Parece impossível às vezes. Mas a gente é mais forte do que a gente imagina. Eu demorei muito para descobrir isso. Eu achava que era fraca, quebrada. Mas não. Sobreviver a algo assim exige uma força imensa. E falar sobre isso é um ato de coragem, um ato de resistência. É dizer pro abusador: você não me destruiu, você não venceu, eu ainda estou aqui, e a minha voz vai ser ouvida. Demorou, mas ela vai. E talvez contando a minha história, mesmo que seja difícil, mesmo que doa, eu possa ajudar alguém. Talvez eu possa mostrar para outra pessoa que está sofrendo em silêncio que ela não precisa continuar assim, que existe um caminho, mesmo que ele seja cheio de obstáculos, e que no final a gente pode encontrar a paz. Eu ainda estou buscando a minha, todos os dias. Mas hoje, pela primeira vez em muito tempo, eu sinto que ela é possível. Eu sinto uma pequena chama de esperança aqui dentro, e eu vou me agarrar a ela com todas as minhas forças, porque eu mereço ser feliz. Eu mereço ter paz. Todas nós merecemos. E é por isso que eu decidi que não vou mais me esconder. Não vou mais me envergonhar. A vergonha não é minha. A vergonha é dele. Dele e de todos que cometem atos tão cruéis, que roubam a inocência, que destroem vidas. Eu sei que esse assunto é pesado, é difícil de ouvir. E eu agradeço por você ter ficado até aqui. Significa muito para mim. É como se, ao compartilhar essa dor, ela ficasse um pouquinho menor, dividida. E talvez, só talvez, esse seja o primeiro passo para curar de verdade. Lembrar dói. Cada palavra que eu digo, aqui é como revirar uma ferida que eu tento cicatrizar todos os dias. Mas eu percebi que fugir da dor não faz ela desaparecer. Só a torna mais forte, mais assustadora. Encarar é preciso. E falar é uma forma de encarar. Quando eu comecei a terapia, a primeira coisa que a minha terapeuta me disse foi que eu não precisava ter pressa. Que eu podia ir no meu tempo. E isso foi tão importante. Porque a sociedade muitas vezes impõe um ritmo para a superação, né? Ah, mas já faz tanto tempo. Você ainda pensa nisso? Como se o tempo por si só apagasse tudo. Não apaga. O tempo ajuda, ele ressignifica, mas as marcas, elas ficam. E a gente aprende a conviver com elas. Algumas se tornam cicatrizes, mais suaves, outras permanecem mais sensíveis ao toque. E tá tudo bem. Não existe um manual para isso. Cada pessoa tem o seu processo. O meu envolveu chorar muito. Chorar rios. Chorar a dor, a raiva, a tristeza, a frustração. Chorar pela menina que eu fui e que teve a infância roubada. E depois de chorar, veio a raiva. Uma raiva imensa. Raiva dele, claro. Raiva da situação. Raiva por terem duvidado de mim quando eu tentei dar os primeiros sinais, ainda que sutis, porque o medo me impedia de ser clara. Raiva da minha própria ingenuidade, da minha incapacidade de me defender naquela época. Mas a terapeuta me ensinou que a raiva também é um sentimento importante. Ela é mobilizadora. Ela me deu forças para não desistir de mim mesma, para lutar pela minha recuperação. E foi nessa fase que eu comecei a entender que eu precisava, de alguma forma, retomar o controle da minha narrativa. Ele tinha me tirado tantas coisas, mas a minha história ainda era minha para contar. Do meu jeito, no meu tempo. E contar, mesmo que só para terapeuta no começo,
Foi libertador. Cada sessão era um peso a menos nas costas, um nó a menos na garganta. Eu comecei a entender os mecanismos do abuso, a manipulação, o ciclo de violência psicológica que muitas vezes acompanha a física ou a sexual. Aquela coisa de te fazer sentir especial num momento, para depois te diminuir, te culpar, fazer você duvidar da sua própria sanidade. Você está imaginando coisas. Você é muito sensível. Ninguém vai acreditar em você. Quantas vezes eu ouvi isso, ou variações disso? E por muito tempo eu acreditei. Eu achava que o problema era eu, que eu era louca, que eu estava exagerando. Mas não, eu não estava. A minha intuição gritava, mas a voz dele, a manipulação dele, era mais alta. Aprender sobre isso me deu ferramentas para me proteger no futuro, para identificar sinais, para não cair mais em armadilhas. E eu comecei a me reconectar comigo mesma, aos poucos. Foi como reaprender a andar. Descobrir quem eu era além daquele trauma. Quais eram os meus gostos, os meus sonhos, as minhas vontades. Coisas que tinham ficado soterradas por tanto tempo. Eu comecei a pintar. Coisa boba, talvez, mas para mim foi imenso. As cores, as formas. Era uma maneira de expressar o que eu não conseguia colocar em palavras. E a escrita também. Escrever cartas para mim mesma, para aquela menina assustada. Dizer para ela que ela não estava sozinha, que ela era forte, que ela ia superar. E eu percebi que, apesar de tudo, havia uma força dentro de mim que eu desconhecia. Uma resiliência. A gente é muito mais forte do que pensa. A gente aguenta, o que parece insuportável. E a gente se reconstrói. Tijolo por tijolo. E é um processo contínuo. Não tem um dia que eu acorde e pense: pronto, estou curada. Não é assim. Tem dias bons, dias ótimos. Dias em que eu me sinto leve, feliz, capaz de qualquer coisa. Mas também tem dias ruins. Dias em que as sombras voltam. Em que uma memória é gatilhada por um cheiro, uma música, uma situação. E nesses dias, eu me permito sentir. Eu aprendi a não lutar contra a tristeza ou a ansiedade quando elas vêm. Eu as acolho, entendo que elas fazem parte do meu processo e espero elas passarem, porque elas sempre passam. E cada vez que elas passam, eu me sinto um pouco mais forte, um pouco mais dona de mim. Uma das coisas mais difíceis foi reconstruir a confiança nas pessoas, especialmente em homens. Por muito tempo, qualquer aproximação me deixava em pânico. Eu via perigo em todo lugar. E é exaustivo viver assim. Mas aos poucos, com ajuda, com pessoas que foram pacientes e compreensivas, eu comecei a entender que nem todo mundo é igual, que existem pessoas boas no mundo. Pessoas que querem o nosso bem, que nos respeitam. Mas o filtro, o radar, ele fica permanentemente ligado. É um mecanismo de defesa que talvez nunca desligue completamente. E eu aprendi a conviver com ele também. A questão da família. Essa é outra ferida complexa. Como lidar com o fato de que o agressor estava dentro de casa? Como lidar com a dinâmica familiar depois que tudo vem à tona? Ou quando não vem, quando o silêncio é imposto? No meu caso, houve muita dor, muita negação no começo por parte de algumas pessoas. E isso dói profundamente. Ser desacreditada por quem deveria te proteger é uma das piores dores. Mas com o tempo, e com muita conversa, algumas pontes puderam ser reconstruídas. Outras não. E a gente precisa aceitar que nem todos os laços são feitos para durar, especialmente aqueles que se mostram tóxicos ou coniventes com o abuso. Priorizar a nossa saúde mental, o nosso bem-estar, às vezes significa ter que se afastar de pessoas que amamos, mas que nos fazem mal. E essa é uma escolha difícil, mas muitas vezes necessária. Eu tive que fazer essas escolhas. E elas me fortaleceram também. Me mostraram que eu sou capaz de colocar limites, de dizer não, de me proteger. Coisas que eu não sabia fazer antes. Eu aprendi a valorizar as pequenas coisas. Um dia de sol. Um abraço sincero de um amigo. Uma música que me faz dançar. Um livro que me transporta para outro mundo.
a minha própria companhia. Antes, eu tinha medo de ficar sozinha com os meus pensamentos. Hoje, eu aprecio esses momentos. Eles são importantes para mim, para me ouvir, para me cuidar. Eu sei que essa jornada é longa e que talvez eu nunca esqueça completamente o que aconteceu. Mas eu também sei que o que aconteceu não me define. Eu sou muito mais do que a minha dor. Eu sou a minha força, a minha resiliência, a minha capacidade de amar, de sonhar, de rir de novo. E rir. Como é bom poder rir de novo sem culpa, sem sentir que estou traindo alguma parte de mim. Levei tempo para me permitir isso. Mas a alegria é um direito nosso, e eu estou reconquistando o meu, dia após dia. Eu ainda tenho medos, tenho inseguranças. Quem não tem? Mas hoje eu sei que posso enfrentá-los, que eu não preciso mais ser refém do passado. O passado faz parte de mim, mas ele não dita o meu futuro. Quem dita o meu futuro sou eu. E eu escolho um futuro com mais leveza, com mais amor próprio, com mais esperança. Eu escolho acreditar que é possível ser feliz, apesar de tudo. E essa escolha, essa decisão diária, é o que me move. É o que me faz levantar da cama todos os dias e seguir em frente. Mesmo quando é difícil. Mesmo quando a vontade é de ficar encolhida debaixo das cobertas. Eu levanto. Eu respiro fundo. E eu sigo. Por mim. Pela menina que eu fui. E por todas as outras pessoas que também estão nessa luta. E essa luta, ela não é só minha, né? Quando eu comecei a me abrir, ainda que timidamente, sobre o que eu vivi, eu descobri um universo de outras vozes, outras histórias. Algumas parecidas com a minha, outras diferentes, mas todas com a marca da dor, da superação, da busca por justiça e por cura. E perceber que eu não estava sozinha nesse barco foi transformador. Aquele sentimento de isolamento, de ser um ponto fora da curva começou a se dissipar, porque o silêncio que o abusador impõe, ele também serve para isolar a vítima, para fazer ela acreditar que aquilo só acontece com ela, que ela é a errada. Quando a gente rompe esse silêncio, a gente quebra essa lógica. A gente se conecta. E nessa conexão, a gente encontra força. Força para continuar, força para denunciar, força para se curar. Eu encontrei grupos de apoio, online e presenciais. Mulheres, homens, pessoas que passaram por traumas diversos e que estavam ali, umas pelas outras, sem julgamento, só com escuta, com acolhimento. E isso fez uma diferença brutal na minha vida. Poder falar abertamente, sem medo de ser invalidada, sem precisar medir as palavras, foi como tirar um piano das costas. Porque por mais que a terapia seja fundamental, e ela é, conversar com quem realmente entende na pele o que você passou, tem um poder diferente. É um reconhecimento mútuo. Uma cumplicidade que nasce da dor compartilhada, mas que se transforma em esperança compartilhada. E eu comecei a entender a importância da minha voz, não só para mim, mas talvez para outras pessoas também. No começo, a ideia de falar publicamente sobre isso, como eu estou fazendo agora, parecia impossível, aterrorizante. O medo do julgamento, da exposição, de ser revitimizada, tudo isso passava pela minha cabeça. E se não acreditarem em mim? E se me culparem? E se ele tentar alguma coisa? São medos reais, e eu não vou fingir que eles não existem. Mas aí, eu pensava nas outras. Naquelas que ainda estão presas no silêncio. Naquelas que estão sofrendo agora, sozinhas, achando que não tem saída. E eu pensava que se a minha história, por mais dolorosa que seja, puder acender uma luzinha de esperança para uma única pessoa, já valeu a pena. Se puder fazer alguém se sentir menos só, menos culpada, já valeu a pena. Se puder encorajar alguém a buscar ajuda, a romper o ciclo de violência, já valeu a pena. Porque essa é uma batalha que a gente não vence sozinha. É uma batalha que precisa de muitas vozes,
de muita união. Precisa que a sociedade pare de culpar a vítima e comece a responsabilizar o agressor. Precisa que a gente ensine sobre consentimento desde cedo. Que a gente crie espaços seguros para que as pessoas possam falar sem medo. Que a gente acredite nas vítimas. Acreditar é o primeiro passo. E é um passo poderoso. Quando alguém te olha nos olhos e diz: "Eu acredito em você", isso tem um poder de cura imenso. Porque valida a sua dor, valida a sua experiência e te dá forças para seguir em frente. Eu tive a sorte de encontrar pessoas que acreditaram em mim ao longo do caminho. Amigos, alguns familiares, profissionais. E sou eternamente grata a cada um deles. Mas eu sei que essa não é a realidade de todo mundo. Muitas vezes, a primeira barreira que a vítima encontra é dentro da própria casa ou no círculo de amigos. E isso é devastador. Por isso que a gente precisa falar, para quebrar esses tabus, para mostrar que abuso acontece em todas as classes sociais, em todas as famílias, em todos os lugares. Não é um problema dos outros, é um problema nosso, de todos nós. E a mudança começa quando a gente para de fingir que não está acontecendo. Quando a gente se informa, quando a gente se posiciona, quando a gente oferece apoio, quando a gente ensina nossos filhos e filhas sobre respeito, sobre limites, sobre o direito ao próprio corpo. Parece óbvio, mas não é. Se fosse óbvio, a gente não teria tantas histórias de dor como a minha. E essa dor, ela não precisa ser um destino. Ela pode ser um ponto de virada, um catalisador para a mudança. Para mim foi. Eu não escolhi passar por isso. Ninguém escolhe. Mas eu posso escolher o que eu faço com o que me aconteceu. Eu posso escolher me afundar na amargura, no ressentimento, na vitimização. Ou eu posso escolher transformar essa dor em luta, em força, em empatia. E eu escolho a segunda opção, todos os dias. Não é fácil. Tem dias que a vontade é de desistir de tudo. Mas aí eu lembro do caminho que eu já percorri, da força que eu nem sabia que tinha e que descobri em mim. Lembro das outras mulheres, das outras vozes. Lembro que eu não estou sozinha. E isso me dá um novo ânimo, uma nova dose de coragem. Eu aprendi que ser vulnerável não é ser fraca. Pelo contrário, é preciso muita coragem para se mostrar vulnerável, para expor as nossas feridas. Mas é na vulnerabilidade que a gente se conecta de verdade com os outros. É quando a gente baixa as nossas guardas, que a gente permite que o amor e o apoio entrem. E eu precisei aprender a baixar as minhas guardas. Eu, que construí muralhas tão altas ao meu redor. Foi um processo. E ainda é. Mas cada pequena abertura, cada pequena conexão, me mostra que vale a pena, que o mundo lá fora, apesar de todos os perigos, também tem muita beleza, muita gente boa, muita coisa pela qual vale a pena lutar. Eu ainda estou aprendendo a navegar nesse mundo, com as minhas cicatrizes, com os meus medos, mas também com a minha esperança renovada e com a minha voz. Uma voz que por tanto tempo ficou calada, sufocada, mas que hoje eu uso para contar a minha história, para dizer que eu estou aqui, que eu sobrevivi e que eu não vou mais me calar. Porque o meu silêncio não me protegeu. O meu silêncio só deu poder a ele. E eu não vou mais dar poder a quem me machucou. O poder, agora, está comigo, na minha voz, nas minhas escolhas, na minha jornada de cura e de reconstrução. E essa jornada, ela é minha. Mas eu espero, do fundo do coração, que ela possa inspirar outras pessoas a encontrarem as suas próprias jornadas, a encontrarem as suas próprias vozes. Porque cada voz importa, cada história importa. E se você chegou até aqui, se você ouviu tudo isso, eu quero te agradecer. De verdade. Significa o mundo para mim ter esse espaço e saber que tem alguém aí do outro lado ouvindo. Se a minha história, de alguma forma, ressoou com você, ou se você simplesmente quer apoiar esse tipo de conversa, eu te convido a fazer algumas coisas que ajudam muito o canal a crescer
e a levar essa mensagem para mais gente. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Deixa o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. E, se você se sentir confortável, deixa um comentário aqui embaixo. Pode ser uma palavra de apoio, pode ser a sua história se você quiser compartilhar, pode ser uma pergunta. Eu vou ler tudo com muito carinho. Saber que vocês estão aí interagindo, participando, me dá ainda mais força para continuar. E lembre-se, você não está só. Nunca. Obrigada por me ouvirem. E até a próxima.